Abra a tua Bíblia, Mateus 16:15, um versículo da palavra, o qual Deus me instigou na semana e em tudo que nós vivenciamos nessa semana. Deus, Ele trabalha e Ele age. E na terça-feira, quando dávamos a lição, uma das grandes perguntas que relacionam uma vida cristã é nós entendermos quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? E eu queria que você acompanhasse esse texto. Mateus 16:15 diz: "E vocês, quem dizem que eu sou?" perguntou. Versículo: Simão Pedro respondeu então: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade desse culto. Ó Espírito Santo, Tu sondas e conheces o nosso coração, a nossa vida, e conheces o íntimo, Senhor, de cada um. Nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para bendizer, para engrandecer o teu santo nome. Manifesta, Senhor, a tua direção. Faz-nos entender a tua palavra, que de fato possa ser uma palavra revelada ao nosso coração, para que possa produzir o entendimento, como também a sabedoria, para dispormos na nossa vida a prática e assim vivermos também dela, por ela, e alcançarmos também toda a promessa. Abençoa, Senhor, fortaleça-nos a fé e que possamos andar no Teu altar, firmes, inabaláveis, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós oramos, Senhor, em Teu nome e somos gratos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podeis tomar o vosso lugar. O texto o qual fizemos referência, ele traz em nossa vida o despertar daquilo que Jesus trouxe aqueles dias. Ele chamou 12 apóstolos para andarem com ele, discípulos, ou seja, alunos que estavam disponíveis a um chamado para aprender aquilo que era não somente uma instauração de alguma coisa humana, uma instituição, seja uma igreja, mas sim instaurar a igreja universal, espiritual e celestial. E quando nós nos deparamos a esse estudo, qual nós fizemos de uma forma profunda, e aqui eu já quero deixar uma deixa a todos: venham nas terças-feiras, procurem se esforçar. A revista é tão profunda, tantos assuntos pertinentes a crescimento, a desenvolvimento, a avanços na vida para com Deus. E hoje até aqueles que às vezes têm a dificuldade de estar aqui ou estão impedidos, está sendo transmitido também pelo YouTube todas as terças-feiras, a partir das 7h40, aí o culto de ensino. Eu queria que você entendesse a relevância e a importância de nós nos jogarmos em buscar da palavra o alimento para a nossa alma. E nessa noite, eu quero te convidar a você fazer essa mesma pergunta ao teu coração. Entenda que Deus trabalha todas as coisas. E como antes falávamos, essa palavra ela falou muito ao meu coração. E até mesmo sexta, quando estávamos juntos ainda com a Camille antes da cirurgia, Deus tocou o meu coração para falar sobre isso também. Eu falo hoje ao teu coração: quem é Jesus para você?
A história, ela revela que, diante de todas as demandas, Jesus, ele curava, fazia milagres, ensinava, e grandes coisas aconteciam. E diante do povo, muitos começaram a levantar vozes, como não é diferente hoje. Muitos, às vezes, entendem algo sobre o que é Cristo, mas alguém só pode, de fato, despertar conhecimento ou entendimento sobre alguém se realmente tiver uma profunda experiência de relacionamento com Deus. E diante daquilo, nós vamos ver que as multidões, elas tinham opiniões. Uns falavam, Jesus é João Batista. Outros falavam que era Elias. Outros ainda que era Jeremias ou um dos profetas. Buscando, de alguma forma, compreender quem era Jesus. E essa pergunta, se você nessa noite abrir o teu coração e realmente deixar o Espírito Santo ministrar na tua vida, você vai despertar no teu entendimento uma profundidade do que realmente você está vivendo até hoje. Porque nós vamos nos aprofundar numa vida com Deus, quando de fato nós conhecemos quem é o nosso Deus. E a pergunta que é pertinente nessa oportunidade: quem é Jesus para você? Muitos até vêm à igreja e às vezes podem dizer: eu estou aqui pelo Jesus que o pastor está pregando. Outros podem dizer porque alguém falou de milagres, testemunhos. Entenda a resolução do que Jesus faz aqui. As multidões indagam quem é Jesus e tornam a achar sugestões, ideias, opiniões. Só que diante de tudo, Jesus, ele olha para os seus discípulos. E os seus discípulos estavam andando com ele, o conheciam, desde a manhã ao anoitecer, estavam juntos, vivenciavam tantas coisas poderosas na presença de Deus. E Jesus chega num momento, através dessa pergunta, buscando no coração deles uma resposta, fazendo despertar no seu coração o entendimento que eles não poderiam estar em cima do muro, que eles não poderiam estar no seu coração, tendo muitas vezes dúvida do que estavam fazendo, mas a certeza e a convicção deveria ser algo que estava condicionando e direcionando as suas vidas. E por isso Jesus os coloca agora contra a parede e pergunta: quem é Jesus? Quem eu sou para vocês? Quem é Jesus? E nós vamos ver que de alguma forma eu torno no meu pensamento a buscar ver essa cena. Eu creio que por alguns minutos houve um silêncio. E imagine, as opiniões foram dadas. E de repente alguém lá no meio também pensava: não, mas é João Batista? É Elias? É Jeremias? É algum dos profetas? E eu creio que muitos ficaram temerosos em dar uma resposta. Mas Pedro se levanta e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quando isso acontece, Jesus no versículo seguinte diz: isso não foi carne ou sangue, não foi algo humano que te revelou, mas foi o Pai que te mostrou que eu sou
o Filho de Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós podemos em nossa vida viver tantas coisas, e às vezes ter tantos entendimentos, e às vezes viver até uma vida religiosa, mas Deus, Ele chega num determinado momento da nossa vida, e Ele nos coloca contra a parede. Quem eu sou para você? Eu sou o Deus dos teus pais? Ou Deus que tem se revelado ao seu coração e mostrado que tu és alguém que Ele escolheu? Entendamos que além daquilo que possamos conhecer a Cristo, à luz de muitas vezes a palavra, pregações, Deus, Ele quer se revelar e trazer o nosso entendimento e mostrar de fato quem é Jesus. E muitas vezes nós não entendemos isso, e de repente até aqui você não entendeu muito o que eu quero vos falar. Mas Jesus os colocou diante da parede, porque Jesus sabia que lá na frente Ele seria crucificado, Ele seria morto. E justamente naquilo que estavam por vivenciar, a certeza, a convicção de entenderem quem era Jesus, iria determinar se eles continuariam, se eles tornariam a vencer aquela situação, ou fracassarem na missão pelo qual cada um deles foi chamado. A verdade é, e olhem todos bem para mim, diante de demandas e situações da nossa vida, um dia Jesus também chegará a todos nós, e eu creio que Ele chega todos os dias de alguma maneira, e Ele pergunta: quem eu sou para você? Nós confiamos às vezes tanto no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Mensuramos tantas coisas, mas quem é Jesus? Justamente na hora mais difícil que alguém possa enfrentar, de fato, o saber quem é Jesus na sua vida, resultará em alcançar a graça, ou simplesmente sucumbir ao medo, ao desespero, à angústia, e muitas vezes até mesmo sem compreender até então o que a sua vida tem significado. Porque a pergunta não está relacionada se nós queremos Jesus, ou se nós estamos dispostos a trocar Jesus. Mas a pergunta que colocou os apóstolos contra a parede é: quem eu sou para vocês? E a pergunta que o Espírito Santo, mesmo como pastor, tem me indagado durante toda a semana: quem eu sou para você? E eu queria que você entendesse e fizesse essa mesma pergunta hoje: quem é Jesus para você? Porque às vezes nós podemos ter Jesus como um servo na nossa vida. Nós pedimos, nós queremos, nós desejamos. E para muitos, às vezes, o sentimento é que Cristo seria um serviçal somente para atender as demandas e as necessidades da tua vida. Mas Jesus queria mostrar aos seus discípulos que Ele era o Filho de Deus, e que o Filho de Deus estava com Ele, e que o Filho de Deus, como na palavra tornou-se revelar, que tudo poderia ser possível. E de fato se concretizou quando o versículo se estabelece que tudo é possível ao que crê. Porque Jesus se tornou o único mediador entre céus, entre homens.
que nos leva ao Pai, que nos traz a salvação, que nos resgata, que nos transforma, que molda o nosso caráter, que traz sobre nós uma vivência e todos os dias traz um relacionamento íntimo de sabermos que Jesus está andando à nossa frente. E isso é um princípio muito importante na nossa fé. Porque muitos hoje acham que Jesus está andando ao lado ou atrás. E aí quando a coisa aperta, Jesus, socorro. Jesus, me ajuda. Jesus, olha para a minha situação. Jesus. Mas Jesus nunca deve estar atrás. Jesus deve estar à nossa frente. E nós devemos pisar as suas pisaduras. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quando decidimos no nosso coração e recebemos a revelação do Pai, Jesus, Ele torna estar à nossa frente. E se Ele está à nossa frente, nós descansamos. E nós andamos com convicção e entendemos que Cristo de fato é aquele que batalha em nossas vidas. E podemos compreender tantas coisas. Diante dos apóstolos, havia Judas e Pedro, que caminharam com Jesus. Os dois ouviram os mesmos ensinos, certo? Os dois viram os mesmos milagres. Porque Pedro recebeu revelação. Judas simplesmente possuía no seu coração expectativas. Até o fim da caminhada de Judas, Judas via Jesus como um revolucionário, como alguém que ia tomar o reinado e governar em Roma, que tornaria a estabelecer um reinado novamente judaico entre as nações. Ele criou expectativas em cima disso. E eu sei, você que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você vai ver que tantas coisas os discípulos foram moldados na caminhada. Tantas indagações e perguntas que eles realizavam na sua vida. A ponto que, numa certa vez, tinha uma preocupação: quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai se assentar à sua direita? E nós vamos ver que tantas coisas estavam conduzidas no coração humano, porque enquanto nós não conhecemos quem é Jesus, quem de fato Ele é na nossa vida, nós só temos expectativas. E às vezes todas as nossas expectativas se resumem, às vezes a Deus abençoar, a Deus prosperar, ou principalmente a Deus curar. Ou às vezes eu só estou servindo a Cristo para não querer ir ao inferno. Mas eu quero fazer-te entender nessa noite que Jesus deve se transformar no nosso tudo, o centro de todas as nossas atividades, o centro de toda a nossa existência, para vivermos a profundidade daquilo que Deus, Ele tem. Muitos seguem um Jesus criado pela própria imaginação, um Jesus que só resolve problemas, um Jesus que apenas prospera, um Jesus que nunca confronta, um Jesus que existe para realizar desejos pessoais. Mas o verdadeiro Jesus veio para salvar, transformar e governar a tua vida. Às vezes nós invertemos alguns princípios. E isso muitas vezes é ministrado de uma forma errônea. Jesus, Ele se tornou servo e Ele disse que não veio para servir, para ser servido, mas veio para servir. Mas meus amados irmãos, Jesus sempre será Deus. O nosso coração sempre deve estar conforme o princípio da palavra.
nós devemos estar cheios de temor em nossa vida, em nosso coração. A nossa alma deve profundamente estar condicionada aos princípios da palavra de Deus e entendermos quão bom e grande Ele é, mas entendermos que Ele é santo, 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 que na nossa caminhada nós precisamos nos aproximar e nos santificar, nos purificar, alcançar renovo, alcançar direção, fortalecer a nossa fé, renunciarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. E o seguir muitas vezes é tão difícil, porque todos nós temos tantos caminhos que desejamos seguir, tantos sonhos que queremos realizar, mas seguir pendura em renunciar o que queremos. Significa tomarmos uma cruz que possuímos. E o que é essa cruz, pastor? São às vezes as nossas limitações, aquilo que nós produzimos como expectativas, e Deus simplesmente diz não, porque Ele tem um plano sobre cada um de nós. E Ele quer nos levar na sua direção e na sua vontade. Por isso João vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A revelação de Cristo começa a produzir dentro de nós verdades que nós não conhecemos. E eu não sei se você reparou, mas muitas vezes na minha vida, quando estou diante da presença de Deus, eu vejo quantas vezes na caminhada nós somos induzidos a mentiras, a enganos, a inverdades. E nós precisamos entender que quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos conhecer a verdade, menos nós seremos enganados, mais nós fortalecemos o nosso coração e avançaremos em tudo que Ele tem para conosco. E aí vem a pergunta: por que precisamos de Jesus? Se nós sabemos quem Ele é, nós também precisamos entender por que precisamos tanto dEle. Porque existem batalhas que o homem, a mulher, não conseguem vencer sozinhos. Me ajude nesse momento. Diga à pessoa que está ao teu lado: há lutas, há situações que você nunca irá vencer sozinho. Como igreja, nós vivenciamos com a Camille essa semana isso. Ficamos impotentes. Nós precisamos de Jesus. Porque na caminhada nós passaremos situações que as nossas forças não poderão alcançar nada. Que a nossa determinação não nos levará a nada. Mas em Cristo nós estaremos nos aproximando e entendendo que na caminhada existe uma batalha espiritual. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra dominadores, e que nós precisamos avançar, porque nesse mundo físico nós somos afetados pelo pecado, nós temos tantas aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos doenças, limitações financeiras, cansaço, problemas familiares, perseguições, crises inesperadas. Mas quando nós decidimos e entendemos quem é Jesus, nós entendemos que o Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, como eu posso vencer? Eu preciso sempre confiar na soberania de Deus, permanecer em oração, desenvolver perseverança,
não abandonar a fé durante as crises, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olham todos aqui para mim. Às vezes o inimigo quer produzir engano na nossa vida. Preste atenção no que o Espírito tem colocado no meu coração. Hoje nós vivemos tantas batalhas. E, irmãos, as maiores batalhas não são contra as nossas emoções, não são contra o dia a dia das problemáticas dessa vida, seja um problema familiar, financeiro, conjugal, relacional, profissional. Nós todos os dias estamos diante de uma grande batalha espiritual. E uma das coisas que a nossa geração, e isso o Espírito Santo tem me instigado tanto nos últimos dias, que nós às vezes estamos sucumbindo e estamos deixando de entender que há uma luta, há uma batalha, há uma guerra acontecendo. Às vezes, meus amados, olhe bem para mim aqui, nós não priorizamos estar num culto, nós não priorizamos orar, nós não priorizamos ler a Bíblia, e nós achamos que tudo está bem. Mas se nós olharmos o oposto e o mal que existe, Satanás com tudo aquilo que propaga no mundo, na direção das coisas erradas, naquilo que são influências satânicas, muitas vezes direcionados a espíritos, a condenações, direcionando prisões aos seres humanos, não para. Seja na nossa cidade. E eu falo isso, não num formato de desrespeitar pessoas, mas eu falo naquilo que é mundo espiritual. Quando entramos, meus amados irmãos, em tantas cidades, em cidades maiores e na nossa, muitas vezes não está diferente. O espiritismo está avançando com força. Despachos, macumbas, feitiçarias. E às vezes até nós como cristãos achamos tudo é normal. E hoje muitas vezes quer se falar que é cultural, temos que respeitar religiões. Ok, nós respeitamos, e nós nunca devemos agredir pessoas. Cada pessoa é livre naquilo que quiser crer e professar. Mas o que eu quero vos alertar nessa noite, que no mundo espiritual uma batalha está acontecendo, sendo que aqueles que muitas vezes se propagam para fazer as coisas erradas, não olham para a chuva, não olham para frio, não olha para as dificuldades, estão lá fazendo muitas vezes os despachos. E nós como cristãos, o que estamos batalhando? A tal ponto que às vezes chegamos. Eu queria que você entendesse que quando nós olhamos, às vezes, alguém sente, eu quero que você entenda que isso não é um princípio da igreja de Cristo. Às vezes acha que o irmão que é de outra igreja, seja da Assembleia, seja da Batista, Quadrangular, ou de tantas outras igrejas que temos na nossa cidade, às vezes alguém acha que é inimigo. Nós somos irmãos. E essa semana ainda falei para lideranças aqui na cidade. Eu sempre entendo que um dia, a todos os pastores que estão nessa cidade, Deus não vai requerer algo só da instituição Igreja de Cristo que eu pastoreio, mas Deus vai requerer a cidade, daquilo que eu disponibilizei e daquilo que como líderes estamos fazendo diante de Deus, porque uma batalha espiritual está acontecendo. O diabo está propagando todo o mal. Cada dia a iniquidade está se multiplicando. Irmãos, quantas coisas erradas nós vemos todos os dias. E às vezes, meus amados irmãos, nós deveríamos estar despertados, orando, estando na igreja, buscando a Deus. Nós estamos de braços cruzados.
E às vezes dizemos: quem é Jesus? Não, Jesus é aquele que, se vier a doença, Ele vai me socorrer. Se passar por um problema, Ele vai me ajudar. Não, Jesus é aquele que está à nossa frente. Nós devemos segui-lo. Há uma batalha, há uma luta, há uma guerra que nós precisamos realizar. E nós precisamos aprender isso. As outras igrejas, irmãos, entenda, para você entender um pouco, olhem todos para mim. É como que cada igreja aqui na cidade fosse um batalhão dentro do exército. Nós, igreja de Cristo, somos um, a Assembleia é outro, a Quadrangular é outro. E justamente nós precisamos nos reunir, nós estamos num batalhão. Por isso eu quero que você também tire a mente, porque às vezes está um pouco aqui, está um pouco lá, vai aqui, vai acolá, e no final não está em lugar nenhum. Você precisa firmar a tua vida, o teu coração num lugar, estar num batalhão, caminhar com força, se dispor no reino de Deus, entrar numa guerra, porque às vezes nós temos o entendimento que nós só vemos no culto para receber algo. Não, nós estamos aqui porque no mundo espiritual uma grande guerra está acontecendo. E aquilo que nós produzimos aqui hoje, adorando a Deus, infernos precisam retroceder, demônios precisam fugir, porque onde há um povo que adora o nome do Senhor, aleluia, toda sorte de mal precisa renunciar à sua posição e retroceder. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. Irmãos, tem coisas que às vezes eu quero fugir de não pregar, mas eu queria ter uma conversa hoje, daquilo que o Espírito Santo me colocou. Pare de vir na igreja brigado com teu esposo, com tua esposa. Pare de vir na igreja só para ver o que vai acontecer. Pare de vir na igreja para só estar um momento. Irmãos, todo culto que nós viemos, se você reparar, o diabo faz de tudo para você ficar em casa. Esses dias um irmão me disse: a semana inteira eu estou bem, chega no domingo, eu tenho dor de cabeça, eu estou cansado, eu não consigo vir no culto. Se você parar, o diabo todos os dias, ele quer fazer você ficar em casa. Mas eu quero que você entenda que Deus te faz vir à igreja, não para ser um momento de descontração, não para ter um entretenimento na tua vida, como se você estivesse olhando uma tela, ou estivesse buscando uma coisa. Não, nós viemos aqui para combater um combate, para lutar uma guerra, para batalhar no reino espiritual, para Deus. Nós precisamos dessa posição, porque se não nos posicionarmos, nós seremos crentes fracos, como eu preguei domingo passado. O desânimo, a tristeza, as problemáticas dessa vida vão nos sucumbir. Mas você é um soldado. Passe o que passar, o Senhor está contigo. E nós estamos marchando em direção ao céu. Os anjos, meus amados irmãos, eu quero finalizar a mensagem com algo que eu anotei aqui, que eu achei tão profundo, meus amados irmãos. E nós precisamos entender isso na nossa vida, que na verdade a grande verdade do Evangelho é que não lutamos para conquistar uma vitória. Você está entendendo? Às vezes, a nossa batalha parece que, puxa, hoje eu perdi, hoje não deu certo, hoje eu fracassei. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos nos conscientizar que a grande verdade do Evangelho é que não lutamos para conquistar uma vitória, lutamos a partir de uma vitória que Cristo já conquistou.
Na cruz, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, Satanás foi derrotado, está consumado, João 19:30. E Jesus afirma: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós não estamos mais lutando para ver se vamos vencer. Nós lutamos a partir de uma vitória. O nosso Deus já venceu. O pecado já está vencido. A morte foi tragada. Satanás foi derrotado. Jesus consumou na cruz. E Ele dá poder e autoridade na tua vida. Receba esse poder, receba essa autoridade, receba essa unção, receba essa alegria. Te posicione, te levante na presença de Deus, te coloque como soldado. Deus é contigo. Te coloca em pé. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto um poder, eu sinto uma alegria. Fecha os teus olhos. Diga a Deus nessa noite: eis-me aqui como um soldado. Não temo o mal e a morte. Te posiciona nessa noite. Ei! Nós não estamos lutando para vencer, nós estamos lutando a partir de uma vitória, a vitória de Cristo naquela cruz. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a tua vida? Eu queria que todos ficassem de olhos fechados. Se em teu coração você tem dúvidas, e de repente você está aqui nessa noite e diz: eu preciso de uma revelação, eu preciso de um relacionamento mais profundo, e eu quero me entregar com mais intensidade a Deus. Eu quero de fato saber quem é Jesus para mim. Fique de olhos fechados. Se o teu coração diz nessa noite que você precisa dessa posição, eu queria que você levantasse a tua mão aonde você está. Mãos estão se levantando. Quem é Jesus para você? Jesus, fique de mãos levantadas, levante como um bom soldado. Jesus, Ele se coloca como teu melhor amigo, mas Ele se apresenta nessa noite também como general de guerra. Você precisa aprender a obedecer, você precisa seguir Ele. Você precisa se posicionar. Ei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando conhecemos Jesus, nós não trocamos Jesus por nada, por nada, por nada. Nós não trocamos Jesus por nada nessa vida, a tal ponto que Jesus, Ele indaga que aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, não seria digno de ser discípulo. Não porque Jesus está abrindo uma competição, não porque Jesus quer que você ame menos os teus familiares, mas Jesus, Ele precisa saber se você realmente está comprometido com Ele 100%. É aquilo que aconteceu com Abraão lá no deserto. Deus pediu seu único filho e Ele não negou.
não porque Deus tinha maldade, mas Abraão sabia quem era Deus. Saia desse culto entendendo quem é Jesus. Eu quero convidar os obreiros a vir aqui à frente. O grupo de louvor vai cantar. E você que levantou a mão, se você se sentir à vontade, eu quero que você venha à frente. É uma noite de vitória, é uma noite de posicionar como realmente um bom soldado na presença de Deus. E se você não vier, eu quero que você já pegue na mão de alguém que está do teu lado e comece a orar por ele, porque nós vamos entrar numa guerra, nós vamos entrar numa batalha. As situações da tua vida, entenda o que foi pregado hoje, que você nunca irá vencer com as tuas forças, mas no mundo espiritual, Deus garante a vitória. Venha, você que levantou a mão, venha, sem medo nenhum. Venha, venha ao altar de Deus. Venha na presença do Senhor. O Senhor está aqui. O diabo quer destruir a tua família. O diabo quer destruir o teu casamento. Mas Jesus tem sonhos e promessas. Ore por alguém que está ao teu lado nesse momento. Tem mais alguém que precisa vir aqui nessa noite. O diabo tem tanta raiva de você. E às vezes você não entende o que está acontecendo. Às vezes você não está compreendendo tantas circunstâncias que você já tem passado, mas entenda, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Venha nessa noite à frente, é noite de Deus mostrar que Ele é teu Deus, e Ele garante a vitória, Ele garante promessas, Ele sabe tudo que você já passou, e Ele tem uma nova história, Ele tem um novo momento, Ele tem sobre a tua vida grandes coisas por fazer. Vamos cantar. Se possível, abrace a pessoa que está ao teu lado e comece a orar com ela. Comece a orar.